Bom dia. Já são 9h10. O que aconteceu? Gente. Temos que começar na hora para todos aprenderem, né? 9h10, tolerância de 10 minutos. Tem algumas questões simples que, apesar do quórum estar um pouco prejudicado, a gente poderia conduzir, porque enquanto os painelistas chegam, Júnior, você podia vir para a mesa. Então, primeira pendência de ontem é a resolução de tuberculose. José Marcos, você poderia estar apresentando? Item 2. Alô? Alô? Bom dia, conselheiros, conselheiras, internautas. No que tange a resolução de ontem, acho que vale a pena a gente recordar rapidamente que a leitura foi feita da resolução como um todo. E aí 3, 4 conselheiros apresentaram manifestações de concordância com a resolução, mas solicitaram alterações mais na questão de melhor entendimento. Então, a conselheira Jurema Werneck solicitou que nos considerandos, a partir do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º considerando, aliás, em toda a resolução, onde se falava das populações vulneráveis, populações de rua, populações privadas de liberdade, a gente incluísse população negra. Então, em toda a resolução, a palavra, o reconhecimento da população negra como uma das também altamente vulneráveis para a questão da tuberculose foi incluída. Que está no item 2 do Conselho, escrito revisão, resolução tuberculose. Então, nós temos uma escrito resolução tuberculose, que é a primeira, original, e a outra é revisão, resolução tuberculose HIV, que é justamente a que está com destaque em amarelo, do que a gente está alterando. O item 14 dessa mesma resolução, o item 11 dessa mesma resolução, ela novamente agrega a palavra da população negra. O item 14 dessa mesma resolução, que foi alterado o seu sentido a pedido da conselheira Eliane Cruz. E aí o texto alterado fica que o Conselho Nacional de Saúde acompanhe a execução do Programa de Controle da Tuberculose regularmente, propiciando ao CONAS, CONASEMES e Conselho Nacional de Assistência Social as informações anuais que deverão ser elaboradas pelo Programa Nacional de Controle de Tuberculose. Então, a gente alterou a ordem do encaminhamento. E o item 15, que foi uma sugestão da conselheira Lígia Bahia, ele vai com a seguinte alteração: que o Ministério da Saúde garanta e normatize os projetos vinculados a organismos de apoio técnico-científico bi- e multilaterais. Então, foram essas as alterações mais significativas, mas que deu uma outra compreensão mais adequada para o mérito dessa resolução. É isso, Rosângela. Ok. Tem alguma consideração a ser feita? Não? Então, aprovada a resolução do GT Tuberculose. Agradeço ao pleno lotado do Conselho Nacional de Saúde por essa valiosa aprovação. Agora, as indicações pendentes. Então, ficou pendente a indicação para a coordenação adjunta da Comissão Intersetorial de Vigilância Sanitária e Farmacoepidemiologia,
Os usuários estão indicando o conselheiro João Scaboli. Ok? Então, fica aprovado o conselheiro João Scaboli para a coordenação adjunta. Ficou pendente também 2 indicações de usuários para o Comitê do Diálogos Online, que é o comitê que vai trabalhar junto com a CEGEP e a Universidade Federal de Minas Gerais, toda a condução do diálogo online sobre a 14ª Conferência Nacional de Saúde. Está indicado como trabalhadores o Júnior, gestor, o Gilson Catarino, e usuários a Lurdinha e o Clóvis. No GT de Diálogos Online. Então, fica aprovada a indicação dos conselheiros Lurdinha e Clóvis. Ainda em indicações, é só uma pendência da última reunião. A comissão de financiamento, o conselheiro Ronald, ele era membro da COFIN, assumiu a coordenação adjunta no lugar da conselheira Ruth. Então, eu esqueci de colocar na reunião, a gente ficou de ratificar nessa, que a vaga que era da FENAFAR, compondo a comissão, vai passar para o Conselho Federal de Serviço Social. Porque como a Ruth é do Conselho Federal de Serviço Social, como ela cede para a FENAFAR e para a adjunta, então o Conselho Federal de Serviço Social ocupa a vaga da FENAFAR como membro da COFIN. Ok? É porque eu esqueci na última reunião de fazer essa alteração de membro. Bem, nós vamos ter o... Você quer falar do laboratório? Não, pode falar. Nós vamos ter... Esse pleno aprovou, né, o GT de Laboratório de Inovações, Inclusão de Cidadãos na Implementação das Políticas Públicas. É um laboratório que está sendo feito em parceria com a OPAS. E está previsto, né, após a conclusão dos trabalhos, as várias experiências que estão sendo avaliadas no Brasil e principalmente na Itália, a gente fazer um seminário internacional para a apresentação do resultado desse laboratório. Então, a proposta que nós discutimos com a OPAS é de que a gente fizesse o laboratório nos dias 7 e 8 de novembro, na véspera da reunião do Pleno, que é 9 e 10 de novembro. Então, nós teríamos o laboratório 7 e 8 de novembro, é um seminário internacional, terá convidados de conselhos nacionais de saúde de outros países, e a proposta é que a gente faça em conjunto com a reunião do Pleno, tendo em vista que nós temos toda a organização da 14ª, temos várias conferências estaduais, então a nossa agenda está bastante difícil da gente estar conseguindo datas. Então, em outubro não foi possível, porque teria muito prejuízo para as etapas estaduais, então a gente resolveu fazer em novembro, porque como a etapa estadual termina dia 30 de outubro, a gente faria em novembro, já emendando com a reunião do Pleno. Tem alguma consideração? Rosângela, só queria um esclarecimento em relação à participação. Esse laboratório, ele supõe a participação dos conselheiros, quais conselheiros, como é que é, o que está se imaginando? Só para saber, porque a gente tem que se organizar com suplentes, essa coisa toda. Veja bem, o Clóvis, nós temos um grupo que já se reuniu 2 vezes. Nesse grupo estamos participando a Verônica, eu, a Graciara, o Nadir. São nós 4. Tem mais alguém, Verônica? É do laboratório, Júnior? É do laboratório. Eu também estou. Você também, né, Cristina? Então a gente teve 2 reuniões, porque essa foi a delegação, a representação definida pelo Conselho, do Conselho Nacional. Tem o pessoal do ONB, tem parece que 4 membros da ONB, e tem o pessoal da OPAS. Então esse grupo se reuniu 2 vezes. Na primeira reunião nós definimos aquilo que a gente entendia como sendo as regras a serem estabelecidas para acolher as experiências, né? Definidas essas regras, o CONASENS cumpriu um papel muito importante. O CONASENS divulgou amplamente em todo o país a proposta do laboratório da oficina. E qual a proposta? É nós tomarmos conhecimento de experiências inovadoras em gestão, em controle social, não é?
que possam ser debatidas e divulgadas, inclusive. Então, a partir dessa primeira reunião, foi feita uma divulgação do CONASENS, foi feita a divulgação do Conselho Nacional de Saúde, que enviou para os conselhos também toda essa proposta. A OPAS também fez a sua divulgação. E na reunião que tivemos há 10 dias atrás, nós tomamos conhecimento que parece que 17 experiências foram enviadas para o pessoal da ANB. 21 experiências. Então, eles socializaram conosco as 21 experiências, né? O pessoal da ANB se debruçou especificamente sobre a experiência do interior de Tocantins, eu não lembro o nome da cidade, mas que eles acharam muito interessante, a experiência de uma cidade muito pequena no interior de Tocantins, que teve como resultado, como produto, a inserção de assentados no Conselho de Saúde, como representante de usuário, inclusive. Então, eles acharam essa experiência muito interessante, colocaram para a gente qual foi a avaliação que eles fizeram, e nós estabelecemos o prazo até o final do Congresso do CONASENS para que outras experiências possam ser enviadas também para o grupo da UNB. Fim desse prazo, pós-Congresso do CONASENS, todas as experiências serão socializadas conosco, para que nós possamos tomar conhecimento e nós possamos dar opinião nossa, que a gente quer selecionar 5 experiências. 2 experiências de municípios, uma experiência de estados, uma experiência no plano federal, instituições federais, e uma experiência do movimento social. Isso. Então, essa é a ideia do laboratório. Nós, diante desse processo, escolhemos 5 experiências que vão ser divulgadas amplamente, vão ser trabalhadas, vão ser socializadas. Esse é o processo que está em curso. A ideia, Clóvis, o GT ainda não conversou sobre a participação, mas a ideia inicial que eu conversei com a OPAS é que teria a participação de todos os conselheiros, os 144 que quiserem participar, coordenadores de plenária, presidentes dos conselhos estaduais de saúde, CONAS, CONASEMS, Ministério da Saúde, e tem uma margem para convidados internacionais. A ideia é que pelo menos 7 conselhos que a OPA listou, 7 conselhos nacionais de saúde que estão bem organizados, eu não me lembro o nome dos países, a gente vai trazer para o pleno, que esses conselhos sejam convidados também a estarem falando sobre a sua experiência, além dessas localizadas do Brasil que a gente está trabalhando, as da Itália, que tem as experiências da Itália, mas também chamar mais 7 países. Então, seria mais ou menos isso, mas o GT não se debruçou sobre isso. O GT vai trabalhar nisso e vai trazer uma proposta para o pleno ainda. Rosângela, eu queria saber, porque assim, recentemente fomos eu e o Alexandre, né, por motivos de uns problemas na comunicação, o Júnior não pôde ir, de passagem e tal, mas eu e o Alexandre estivemos no Chile, no encontro da 3ª região de conselhos do Atacama. Então, eu quero propor que a gente tenha a oportunidade de estar convidando para estar aqui também, porque foi uma experiência